O objetivo da primeira parte dessa aula é discutir a aplicação do conceito de desempenho na construção civil. A forma mais simples de entender o conceito de desempenho é pensar esse desempenho relativo quando se deseja comprar um carro. Para alguns tipos de usuários, as necessidades de um carro podem estar relacionadas à velocidade com que ele retoma a velocidade, ou à capacidade que ele tem de chegar a uma determinada velocidade em pouco tempo, assim como para outros usuários pode fazer mais sentido questões de segurança. Por exemplo, qual é o tempo que demora para frenar e reduzir a velocidade numa condição de risco, ou ainda, para alguns outros tipos de usuário, critérios mais relevantes seriam ligados ao consumo de combustível nas diferentes condições de uso, como numa rodovia ou na cidade. É claro que todos esses critérios, eles procuram atender às necessidades do usuário, mas dependendo do perfil do usuário, determinados critérios podem ter pesos mais relativos mais importantes do que para outros, levando a mudar o processo de escolha e de seleção de produtos. Mas quando se pensa no desenvolvimento de um carro, você deve procurar estabelecer todos esses critérios que os usuários demandam de um determinado produto. Bom, quando se pensa no conceito de desempenho, é importante entender que o desempenho de um carro não pode nunca ser expresso por um simples componente que o compõe, por exemplo, o pneu. Determinados pneus podem desgastar mais ou menos em determinadas situações ou dependendo da qualidade desse produto específico. Mas ele por si só não vai incorporar ou abranger todos os conceitos de critérios de desempenho que envolvem a escolha ou as necessidades dos usuários. Então, o desempenho sempre tem que ser pensado no conjunto e não simplesmente pelas suas partes, porque envolve uma série de necessidades diferentes. Então, por exemplo, o carro tem a questão do conforto, relacionado à condição dos bancos, a questão da temperatura interna, a questão dos vidros, a segurança durante a quebra do vidro, e por aí vai. Quando a gente pensa o conceito de desempenho aplicado no edifício ou na construção civil, a gente também deve procurar entender que o material de construção nunca vai expressar o desempenho de um edifício simplesmente pelas suas propriedades. Um bom exemplo é o caso dos materiais cerâmicos. Nós usamos materiais cerâmicos em diferentes componentes e sistemas diferentes da construção. Eu posso usar uma cerâmica para compor uma placa de revestimento cerâmico de piso, onde as condições a função que esse componente desempenha no piso envolve questões de abrasão, escorregamento dos usuários, brilho, retenção de calor, que podem ser completamente diferentes de outras aplicações, como, por exemplo, usar uma telha cerâmica numa cobertura. Por exemplo, nessas aplicações de cobertura, critérios relacionados a isolamento térmico, acústico, segurança ao impacto é muito mais importante do que na aplicação em piso. Então, o mesmo material pode ser usado para construir componentes diferentes que vão ser aplicados em sistemas construtivos diferentes e que vão, nessas aplicações, demandar necessidades específicas, assim, critérios específicos para atender as necessidades dos usuários. Então, geralmente, o desempenho é uma coisa que se refere ao edifício, ao conjunto, são todas as partes que compõem aquele produto funcionando simultaneamente para atender às exigências dos usuários. Dentro de uma casa, nós temos necessidades que vão muito além daquelas relacionadas ao piso da edificação. Nós temos sistemas elétricos, nós temos a condição de iluminação de um edifício, a condição de conforto, a passagem de luz, até as questões de risco e estabilidade estrutural que toda casa, edifício tem que ter.
Então, desempenho, assim, de uma forma bem simples, é se adequar, é fazer o produto ter uma adequação às necessidades dos usuários. E sempre pensar no conjunto e não nessas partes muito específicas. Então, o desempenho ele vai envolver a atuação, né, o comportamento desses diferentes subsistemas. Então, ele nunca pode ser confundido, por exemplo, com a realização de um ensaio específico de um determinado componente. Então, como eu disse, eu não posso avaliar o desempenho de um carro simplesmente avaliando o comportamento ao desgaste dos pneus. Eu tenho que olhar sobre todos os aspectos. Da mesma forma, na construção, eu não posso ensaiar um bloco ou uma barra de aço achando que eu vou conseguir garantir, só porque aquele material tem um comportamento adequado mecânico, que o edifício vai ter condições adequadas de conforto térmico, acústico e até mesmo desempenho de outros critérios relevantes para o usuário. Aqui tem um bom exemplo, né? Nós temos uma situação de dois pisos que têm esteticamente são muito parecidos e que se você, numa análise muito superficial, poderia achar que do ponto de vista estético são similares, mas você vai perceber que quando se detalha as necessidades dos usuários, esses pisos têm comportamento, capacidade de atender os requisitos de forma muito diferente. O exemplo à esquerda a execução, é o piso executado do Shopping Bourbon. Ele tem essa coloração preta e branca, mas ele foi construído de porcelanato preto e um porcelanato branco. Os dois materiais cerâmicos, eles têm, apesar da diferença de cor, têm propriedades mecânicas e de desgaste muito parecido. Quando você olha o comportamento do piso, o piso é algo homogêneo, não tem desníveis, e esteticamente bonito, não perde a cor, e se aproxima muito mais de atender necessidades ligadas ao usuário. No caso da direita, é o aeroporto de Congonhas. É um tipo de piso também com coloração preta e branca, mas que foi construído há décadas atrás. E para obter a cor preta e branca foram usadas rochas naturais de diferentes qualidades e origens, né? Então o piso preto se assemelha a uma rocha mais basáltica, um diorito, uma rocha, e o branco seria uma rocha calcária. E pelo fato dessas duas rochas terem propriedades de abrasão e dureza diferentes, ocorreu um processo de desgaste diferencial nesse piso, ocasionando defeitos de desnível ou de incômodo ao usuário quando você anda com um carrinho de malas ou durante o processo do percurso, você sente os desníveis no piso e são relatados inúmeros incômodos, né, do usuário, ou reclamações dos usuários por causa dessa questão que é ligada ao desgaste. Então, resistência à abrasão é uma propriedade super relevante de um piso, porque pode introduzir defeitos, patologias, as pessoas podem escorregar, podem tropeçar. Então, produtos esteticamente iguais podem ter desempenhos completamente diferentes e atender de forma diferente as necessidades dos usuários dentro do contexto de um edifício. Então, resumindo, desempenho é a capacidade que esse produto global, o edifício, tem de atender as necessidades dos usuários. Diferentes usuários podem também requerer diferentes níveis de desempenho. Do mesmo exemplo que eu dei do carro, pode acontecer da gente vender um edifício para um público mais conservador ou mais exigente, que pode ter critérios ligados à estética ou à mobilidade, conforto e mobilidade diferente do que seria para um público mais jovem, né? Então aqui eu estou querendo exemplificar o que seria a diferença de desempenho para um público da terceira idade do que é para um público adolescente. Para um público de terceira idade são muito mais importantes os corrimões, as áreas de apoio, a infraestrutura de uso de banheiro para auxiliar na questão de dificuldade de locomoção, do que seria para um público mais jovem que talvez dispensassem determinados acessórios ou aparatos que
voltados ao atendimento da necessidade do usuário. De qualquer forma, independente do perfil do público, inclusive ele de qualquer classe social, por exemplo, uma demanda de uma classe mais pobre, de uma mais rica para usar um edifício, existem critérios que não são negociáveis, ou requisitos, né, básicos da necessidade do usuário que não são negociáveis. Quais são esses? São relacionados à segurança e à questão de salubridade, saúde, né, quando a condição de saúde quando estamos expostos ao edifício. Isso deve ser garantido independente de, de, de qual edifício se pretende fazer, para qual público se pretende fazer. É claro que existem, dependendo do poder aquisitivo dessa classe ou a finalidade que o edifício é usado, como edifício comercial, pode-se ter critérios mais restritivos de conforto térmico ou de desempenho acústico. Por exemplo, uma escola tem necessidade diferente de parâmetros de controle acústico do que teria uma outra edificação, como uma residencial. Então, assim, tentando resumir, as necessidades dos usuários que são ligadas à edificação, a gente tem as relacionadas à segurança, que envolve essa questão da estabilidade do edifício, controle da deformação, né, essa questão de você poder subir no edifício, fazer a manutenção e não se acidentar nesse processo, garantir com que você possa subir na cobertura e não cair, né, ao mesmo tempo que ela também não pode sofrer degradações quando passa por um processo de um evento de uma chuva de granizo ou uma ventania remova telhas e cause acidentes aos usuários, né? Então tem uma questão de o edifício ser estável, ele não poder ruir ou não poder se deformar excessivamente para poder abrir os componentes, abrir janelas, abrir portas, mas também tem essa questão de que em ventos, exposições de chuva com granizo, o edifício tem que resistir, ou seja, não podem quebrar as telhas, não podem arrancar painéis de fachada, vidro não pode quebrar, né, por causa do vento e etc. Assim como se também ocorrer um incêndio, né, o edifício precisa resistir à exposição do fogo a tempo das pessoas poderem sair em segurança do edifício. Além dessas questões mais básicas e primárias de segurança, também tem as questões de sustentabilidade. Os edifícios são produtos que a sociedade tem que precisam de período de vida útil muito longa. Ninguém constrói um edifício para durar menos do que 30 ou chegando até mais de 100 anos. Então, o quesito de durabilidade é super importante. Mais do que a questão de durabilidade é como manter o edifício, fazer as atividades de manutenção. Então, isso também envolve a necessidade. É caro, é barato manter o edifício, os usuários que usam aquele edifício conseguem manter o edifício em condições economicamente viáveis ou é muito caro manter o prédio? Então, tudo isso envolve a necessidade do usuário. Então, um prédio que tem uma fachada que fica toda manchada depois da chuva, ou que tem esses diversos problemas, você precisa ter facilidade de acesso para limpar a fachada. Essa frequência com que você faz tem que ser algo razoável, não pode ser toda hora. E também tem que ser algo que não não degrade o edifício, né? Então você precisa ter um plano de manutenção periódico para que o edifício consiga manter as suas funcionalidades. Manchamento de fachada de edifício pode ser um problema apenas estético, mas também pode desencadear outros problemas, como proliferação de fungos, como problema de excesso de umidade em determinados pontos, que levam a problemas de perda de estanqueidade ou até problemas de saúde devido a bolor, né, e mofo presente dentro do edifício. Então, além dessas questões ligadas ao ciclo de vida, né, que é durar, ser capaz de ser mantido, tem também a questão do meio ambiente, né, porque o edifício também não é interessante se ele requerer um gasto de energia excessivo,
ou toda vez que para aquecer o edifício você queime muito combustível fóssil e acaba piorando aspectos de mudança climática e uma série de coisas. Então, um prédio precisa ser economicamente viável de ser mantido, ele não pode gerar impactos ambientais excessivos durante o uso, ele tem que ser acessível à manutenção, tem que ter um plano de manutenção factível, né? E atenda uma durabilidade muito alta exigida para esse tipo de produto que nós fazemos. Então, além desses critérios, tem a questão também de habitabilidade, né? Quando a gente se refere a habitar o edifício, entram critérios que são importantes do ponto de vista. Tanqueidade é a água, porque, como eu disse, o acúmulo da água pode desencadear um edifício doente, cheio de manchamentos, bolores, e que inclusive pode causar problema à própria saúde. O ambiente interno pode gerar problema de saúde ao usuário. Além desses critérios que são ligados assim mais à saúde, higiene, estanqueidade, né, temos também critérios ligados à questão de conforto térmico, conforto acústico, né, as pessoas precisam ter condições de dormir adequadamente à noite, sem presença de ruídos excessivos dentro do apartamento. Do mesmo jeito que os picos de calor ou de frio precisam ser mitigados para que dentro do ambiente interno a gente consiga ter qualidade para poder trabalhar ou para dormir adequadamente. Do mesmo jeito que tem todos os aspectos ligados à acessibilidade dos edifícios, né? Qual a largura do corredor, se todas as pessoas resolverem desocupar o prédio rapidamente por causa de um incêndio, será que os corredores são largos o suficiente para as pessoas conseguirem desocupar esse edifício rapidamente? Do mesmo jeito, existe acesso para pessoas com deficiência de mobilidade, cadeira de roda, as guias são rebaixadas, existe sinalização se faltar energia no edifício e você conseguir se guiar numa condição de baixa iluminação, quando os elevadores param por falta de energia. Então, existem também aspectos que são ligados ao conforto tátil, desde guiar pessoas com deficiência visual, aditiva, até mesmo não se machucar quando você está em mobilidade, nas quinas de portas e janelas, até a questão do conforto antropodinâmico, que envolve todo esse aspecto de movimentação do cidadão ou do usuário dentro do edifício, o uso a altura dos corrimões, a altura do vaso sanitário, da pia, tudo isso tem critérios específicos para que os usuários sejam atendidos nas suas necessidades, né? Todos esses critérios, eles estão consolidados nessa norma brasileira que vocês estão vendo aí, a BNT-NBR 15.575. Ela trata de identificar essas necessidades por causa do edifício, em descrever ela, para que seja possível, quando pensarmos no edifício, no produto edifício globalmente, a gente consiga levar em conta todos esses subsistemas, né, que envolve atender o usuário. Então, desempenho é uma coisa que não envolve apenas a questão técnica, como eu falei, dessas diferentes partes. Ela vai envolver também economia, vai envolver também os aspectos de impactos ambientais e também vai envolver essa questão de aspectos sociais, adequação de uso relacionado à questão das classes sociais e as diferenças que os edifícios acabam ocasionando, né, para a sociedade.